Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Primeiro andar. Área em uma noite sem estrelas. Capítulo 14. Uau! Esse tipo de choro, ou melhor, grito, encheu a sala do boss. Quase todos os membros da rede apertaram suas armas, como se estivessem apertando a si mesmos. Todos com olhos arregalados, mas mesmo assim ninguém se moveu. O líder sendo o primeiro a cair, não, morrer, era uma situação além de qualquer uma das nossas expectativas, então ninguém poderia decidir o que fazer a seguir. Claro, isso também era uma verdade para mim. Na minha mente, duas opções alternativas surgiram: fugir ou lutar. Em circunstâncias normais, quando nós sofremos desastres tão grandes como um boss usando armas e habilidades diferentes das informações obtidas anteriormente e a perda do líder, todos devem se retirar imediatamente da sala do boss. No entanto, se virássemos as costas para Liu Fang com suas skills de katana de longo alcance, enquanto se retiraríamos, as 10 pessoas mais afastadas ou, na pior das hipóteses, mais do que isso, acabariam atordoadas e perderiam todo o seu HP por ataques consecutivos, assim como aconteceu com o Diável. Embora eu diga isso, mesmo se nós nos afastássemos enquanto olhamos para frente para nos proteger, seria difícil contra um oponente com skills desconhecidas. Era de se esperar um número igual de pessoas que perdesse gradualmente o HP e morresse durante o tempo que era necessário para sair da sala do boss. E acima de tudo, com tantas mortes incluindo a do líder, e com a batalha contra o boss fracassando, havia o risco de nunca mais ser capaz de reunir outro grupo de raid da mesma escala. Em outras palavras, a tentativa de limpar o jogo da morte chamado Sao, falharia. Os 8.000 sobreviventes não seriam guerreiros do mundo virtual, mas os prisioneiros trancados no primeiro andar sem algum tipo de fim. De repente, 2 sons ecoaram ao mesmo tempo, me tirando da minha hesitação. Um deles estava bem nas linhas de frente, era o som de Liu Fang, que havia saído de seu delay de skill, começando a se mover novamente. Com um som metálico e um grito estridente, os efeitos de dano massivo abalaram violentamente a fraca iluminação da sala. O outro som era a voz de Kibao, que estava ajoelhado ao meu lado. Por que, Diável-san, porque você, o líder, foi o primeiro a... Porque ele tentou pegar o LA do boss. Dizer a ele assim seria fácil, no entanto, me segurei. Agora que penso nisso, na primeira reunião de estratégia, as ações de Kibao foram um ato pensado por Diável. Kibao exigia que os beta-testers pedissem desculpas e oferecessem todo o seu loot que teriam obtido, ou se fossem contra isso, que eles encarassem a ostracização. Por outro lado, Diável não anulou a sua opinião, na verdade, ele permitiu que ela fosse discutida abertamente. Aquela cena provavelmente era uma recompensa não, era uma negociação de barganha de Diável e Kibao. Em troca de Kibao fazer o trabalho problemático de negociar para comprar minha espada, Diável deu a ele a oportunidade de esclarecer novamente sua raiva contra os beta-testers. Raiva essa que estava queimando dentro de Kibao na reunião de estratégia. Porém o argumento lógico de Ágil acabou entrando no meio, mas se a batalha contra o boss terminasse como planejado hoje, eles provavelmente planejariam trazer o mesmo tópico novamente de alguma forma na reunião seguinte. Em outras palavras, Kibao não suspeitava que Diável fosse um beta-tester. Ele acreditava e estava convencido de que Diável era um representante dos jogadores normais, se posicionando contra os beta-testers sujos e desonestos. Mas teria algum significado em eu lhe responder e dar um choque ainda maior, ao contar minhas deduções sobre este caso. Em vez disso, agarrei Kibao no ombro esquerdo quando ele pendurou sua mão para baixo e assim o forcei a levantar. Isso é hora de perder a coragem. Quando dei esse grito baixo, os pequenos olhos de Kibao foram instantaneamente preenchidos como uma hostilidade familiar. O que você disse? Se você, o líder do grupo, se tornar um covarde, seus companheiros morrerão. Escute aqui, mais sentinelas ainda podem spawnar, não, eles definitivamente vão spawnar. Cuidar deles é sua responsabilidade. Então, o que você fará?
Você está planejando fugir daqui sozinho. Como se eu fosse fazer isso, é claro que eu. Segurando a Unreal Blade na minha mão direita, eu disse. Vou dar o Elia no boss. No único mês desde que fiquei preso neste mundo, eu tomei muitas decisões para me manter vivo. Eu não havia guardado o conhecimento que obtive durante o período beta para mim mesmo, nem mesmo para ninguém. Também nunca tive intenção de tirar proveito dos campos de farm e de missões mais eficientes só para me fortalecer. Se eu seguisse o código de conduta normal de um jogador solo, nessa situação, eu deveria correr em direção à saída enquanto muitos membros do grupo de raid ainda estão entre o boss e eu. Seguindo em frente, sem voltar ou olhar para trás, mesmo quando o enfurecido Lord Kobold mata meus colegas de raid, usando-os como escudos, a fim de garantir a minha própria segurança. No entanto, neste momento, nenhum desses pensamentos me veio à mente. Algo ardente correu por minhas veias, e minhas pernas se dirigiam para a beira da vida e a morte. Isso pode ter sido por causa das palavras que o Cavaleiro Diável me deixou. O boss, derrote-o. Essas foram as palavras que ele tentou dizer. Não, na verdade era escape com todos. Ele insistiu em tentar dar o last ataque no boss, para aumentar significativamente sua probabilidade de adquirir itens raros no drop, e como resultado disso, acabou perdendo sua vida, mas sua capacidade de comandar era definitivamente excelente. Diável, mesmo em seus últimos momentos, decidiu não ordenar se retirarmos da batalha, mas ao invés disso, mandou continuar a batalha sangrenta. Portanto, como membro do grupo de raid, seguirei suas ordens, não seu último desejo. No entanto, ainda há uma dúvida minha. Antes da batalha começar, eu havia decidido secretamente que em vez de me proteger, protegeria a vida do usuário da rapieira, Asuna, com tudo o que eu tinha, pois ela mostrava um talento absoluto que ia além do meu. Esse broto perecer antes de florescer, era uma situação absolutamente inaceitável, isso para qualquer um fascinado em jogos VRMMO. Pouco antes de começar a correr, olhei para Asuna, que estava à minha esquerda, prestes a dizer a ela: fique lá atrás, se as linhas de frente caírem, você deve se retirar imediatamente. No entanto, como se ela pudesse ler minha mente, antes de abrir minha boca, ela declarou decisivamente: eu estou indo também. Somos parceiros, afinal. Eu não tinha um bom motivo para negá-la e não havia tempo para discussões. Depois de hesitar por um instante, eu assenti. Entendido, vou confiar em você. Nós dois nos viramos na mesma direção ao mesmo tempo e corremos em direção ao fundo do corredor. Ao longo do caminho, ouvimos rugidos constantes e diversos gritos. Ninguém além de Diável havia morrido ainda, mas os membros da vanguarda do front estavam todos com menos da metade do seu HP, e a equipe C, agora sem líder, tinha um HP para abaixo de 20%. Alguns jogadores, entrando em completo desespero, estavam apenas tentando escapar, e nesse ritmo, a formação desmoronaria em algumas dezenas de segundos. A primeira coisa que eu tinha que fazer era acalmar todo mundo do seu estado de pânico. No entanto, nessa situação, o barulho abafaria quaisquer instruções tímidas. O que eu precisava era de algumas palavras breves, porém fortes, mas sem qualquer experiência em liderar, não consegui descobrir rapidamente quais palavras eu deveria gritar para eles. Naquele momento, Asuna, correndo ao meu lado, agarrou com força a capa com capuz que provavelmente a atrapalhava, e em um instante, atirou de cima de seu corpo. Era como se as luzes das incontáveis tochas nas duas paredes fossem condensadas em um único ponto de luz. Seus belos cabelos castanhos e brilhantes agora irradiavam um profundo brilho dourado, espantando o ambiente sombrio da sala do chefe. Com seus longos cabelos tremulando enquanto corria, Asuna parecia como uma estrela cadente que apareceu de repente no fundo da escuridão. Até mesmo os jogadores em estado de pânico ficaram surpresos com sua beleza feroz e ficaram em silêncio. Não deixando desperdiçar esse momento milagroso de silêncio, eu gritei tão alto que minha garganta estava rasgando: todo mundo, deem 10 passos para a saída. Enquanto o boss não estiver cercado, ele não usará seus ataques à distância. Ao mesmo tempo em que o eco da minha voz desapareceu, o tempo começou a fluir novamente. Zá.
Com esse som, os jogadores da linha de frente se afastaram de uma vez, indo para os lados, enquanto deixavam eu e a Asuna passar pelo meio. Perseguindo-os, o Lord Kobold se virou e nos encarou enquanto corríamos lado a lado. Asuna, vamos continuar com as mesmas táticas que usamos contra os sentinelas. Ok, vamos lá. No momento em que o nome dela foi chamado, o usuário da rapieira olhou em minha direção, mas depois voltou seu olhar para sua frente quase que imediatamente, respondendo de volta. Entendido. À nossa frente, o Lord Kobold tirou a mão esquerda da Nodashi que suas duas mãos seguravam anteriormente e a abaixou ao lado do quadril esquerdo. Se bem me lembro, esse movimento é para... Prendi a respiração e comecei a ativar minha própria Sword Skill. Me posicionando de maneira semelhante, abaixei minha mão direita até o quadril e me inclinei para a frente, a ponto de cair. Nessa inclinação, com meu ângulo atual, ainda não era o suficiente para o sistema reconhecer o movimento. Me mantendo em posição baixa, bem perto do chão, usei minha perna direita para decolar com força total. Quando o meu corpo se envolveu em uma luz azul pálida, corri através dos 10 metros que separavam o boss de mim em um instante. Técnica básica de arremesso de espada com uma mão, Rage Spike. Ao mesmo tempo, o boss preparou sua Nodashi brilhando com uma luz verde e cortou a uma velocidade que não podia ser vista. Movimento longo e reto, Tsujikaze. Por se tratar de uma ação do tipo Iaido, seria impossível reagir uma vez após a skill ser lançada. Com um rugido, a trajetória da minha espada se movendo para cima a partir da esquerda, cruzou-se com a trajetória da Nodashi de Fang. Quando um flash de faíscas explodiu junto com um som metálico estridente, devido à colisão, o boss e eu fomos empurrados a mais de 2 metros para trás. Com a oportunidade que surgiu, Asuna esplendidamente avançou a uma grande velocidade. Lançada com fervor, seu linear perfurou profundamente o lado direito do Lord Kobold, e a quarta barra de HP perdeu alguns pontos de vida como esperado. Embora consciente do intenso feedback que permanecia em minha mão direita, a ponto de tremer a mesma, eu refleti sobre nossas chances de sucesso e de minhas dúvidas de forma equivalente. O Ilfang do período beta havia sido equipado com a Sword Skills Talvar, que naquela época, eu não tinha conseguido desviar completamente usando minhas próprias Sword Skills. No entanto, talvez porque a katana fosse mais leve que a Talvar, meu medidor de HP não diminuiu tanto em relação ao confronto de que tive anteriormente, mas em troca, a velocidade das técnicas era escandalosa. É realmente possível continuar se esquivando e defendendo delas sem errar uma vez. Eu me pergunto se será realmente possível. Há também uma outra coisa. Os Tetroopers foram derrotados por 3 ataques do linear de Asuna, enquanto que os Sentinels exigiram 4 ataques, mas como esperado de um Lord Boss, seu HP estava em uma quantidade que não podia ser comparada com a dos pequenos Kobolds. Eu não tinha ideia de quantos golpes seriam necessários se ela tentasse reduzir a quarta barra sozinha. Uma grande vantagem para o lado do jogador era que o boss podia ser atacado simultaneamente por várias pessoas devido ao seu grande volume e tamanho. Por isso, se fosse possível, eu gostaria de pelo menos um jogador de cada lado dela como DPSS, mas todos os outros grupos de AG haviam recuado, pois seu HP havia sido bastante reduzido. E eu não podia pedir ajuda até que eles se recuperassem com suas poções. Asuna e eu só podíamos fazer o que estava ao nosso alcance, apenas nós dois. E em primeiro lugar, originalmente eu não estava pensando em fazer isso sozinho. Mas bem, agora que eu tenho uma ajuda extra, o que mais eu poderia pedir, não é? Lá vem o próximo ataque. Gritei isso depois de me recuperar do meu pós-movimento, e depois concentrei toda a minha vontade na lâmina longa e grande brandida pelo boss. Em agosto deste ano, no Sword Art Online Closed Beta Test, que 1000 pessoas foram chamadas para jogar, eu consegui alcançar até o 10º andar, mas não pude se encontrar com o boss de lá. Eu não tinha conseguido atravessar a zona de spawn, cheia de mobs do tipo Samurai Orochi Elite Guards, esses que guardavam a dungeon daquele andar, chamada de Castelo das 1000 Cobras.
Como as skills de katana não estavam disponíveis para jogadores, eu tive que memorizar desesperadamente os nomes das skills e suas trajetórias, usando cada vez que fui atingido por elas como referência. E finalmente, eu consegui entender os pré-movimentos de todas as skills que eles usavam, mas atingir este ponto, já era o 31º dia de agosto. Orochi e Lord Fang, embora suas formas e tamanhos fossem muito diferentes, eram mobs do tipo humanoide que usavam as mesmas skills até mesmo no lançamento oficial de Saul. Portanto, usei minhas memórias de 4 meses atrás, para que de alguma forma, consiga continuar a evitar e bloquear seus vários ataques, incluindo os do tipo Iaido. Claro, eu estava andando em uma corda bamba. Os golpes do boss tinham um alto valor de dano base e as skills básicas slant horizontal, usadas com sistema de auxílio, rapidamente seriam repelidas por ele. Se eu não utilizar essas skills de forma intencional, com o meu próprio corpo a fim de aumentar a velocidade e o poder da skill, no fim, acabaria não funcionando. No entanto, não importa como use esse recurso das Outside System Skills, mesmo que seja muito eficaz, ainda era um processo muito arriscado. Se eu confiasse demais, mesmo um pequeno erro de movimento, um conflito com o sistema de auxílio poderia surgir, e no pior dos casos, a Sword Skill pararia no seu meio. Eu, com um total de 2 meses jogando Saul, incluindo a versão do período beta, havia treinado essa skill que requer o máximo de concentração durante um grande período de tempo. Mas ainda assim, a cada 15 a 16 tentativas, ocorria um erro. Amaldiçoando, tentei cancelar o golpe vertical que eu havia iniciado. Eu tinha lido os pré-movimentos da lâmina de Liu Fang, mas de repente, ele desenhou um meio círculo de baixo para cima. Era um movimento para uma técnica que lançava ataques para cima e para baixo em uma ordem aleatória genjutsu. Eu desesperadamente puxei de volta a Unreal Blade na minha mão direita, mas um choque desagradável atingiu meu corpo inteiro com um empurrão, e os meus movimentos pararam. Quando Asuna deu um pequeno grito ao meu lado, a Nodashi se moveu de baixo para cima e atingiu a frente do meu corpo. Eu senti um choque agudo que era frio como gelo. Meu corpo estava paralisado, e o meu medidor de HP foi reduzido em 30%. Quando fui jogado para o outro lado da sala, mal conseguindo ficar de joelhos, Asuna correu em direção ao Lord Kobold em meu lugar. Eu tentei gritar: não faça isso. Já que Genjutsu tinha um tempo de recuperação muito rápido. Embora tenha acontecido de novo o movimento de elevação anterior, a lâmina do Lord Fang agora brilhava na cor de sangue. Isso não é bom. Essa foi a Sword Skill de 3 hits que matou o Diável, Scarlet Fang. Um grito de guerra profundo fluiu, assim como sua lâmina indo à beira de atingir Asuna. Quando a lâmina roçou o topo de sua cabeça, uma enorme arma surgiu emanando uma luz verde, colidindo contra a Nodashi do Lord Kobold. Sword Skill da categoria Machado de 2 mãos, virou 20. A Nodashi descarregou primeiro, mas o machado de 2 mãos, que girou como um redemoinho, a interceptou criando um impacto tão grande que toda a sala do boss tremia, até que o Fang foi jogado para trás por uma longa distância. Por outro lado, o atacante que havia apoiado os 2 pés envolto de sandálias de couro, deslizou apenas 1 metro para trás. Quem entrou na briga foi o gigante líder de pele morena do grupo B, Ágil. Enquanto eu estava ajoelhado no chão, averiguando os bolsos do meu casaco, ele olhou sobre seu ombro para mim, sorrindo. Nós iremos te ajudar até você terminar de beber a sua pot. Não podemos continuar forçando um DPS a fazer um trabalho de um tanque. Desculpe, deixo isso com você. Dei essa curta resposta, e engoli algo à força abaixo, que tentou brotar dentro do meu peito com uma poção de recuperação rápida. Ágil não era a única pessoa que tinha vindo para as linhas de frente neste momento. Na verdade, muitas outras pessoas, principalmente companheiros do grupo B, aqueles com ferimentos leves que tinham se recuperado, já estavam voltando à batalha. Olhando para Asuna, eu transmiti um "eu estou bem" para ela, e então gritei com a minha voz alta para o resto dos membros. Se o boss estiver cercado, ele atacará de volta com um golpe omnidirecional. Eu vou alertá-los e dizer todas as trajetórias dos ataques do boss, para que os caras do front possam bloqueá-los.
E mesmo que você não consiga repelir com a força total da sua Sword Skill, você pode apenas bloquear usando uma arma ou um escudo, assim evitando receber uma grande quantidade de dano. Ok. Um berro selvagem dos homens ressoou, e pode só ter sido minha imaginação, mas isso se misturou com o rugido que o Lord Cobalt se mostrava estar irritado. Recuei para ficar do lado da parede, e enquanto aguardo a poção de recuperação dos pontos fazer efeito lentamente, chequei a situação na retaguarda. A arma do boss de andar tinha mudado, e com certeza junto a isso, parecia que o número de Ruin Kobold Sentinels que eram spawnados também havia aumentado. O grupo de Kibao e o grupo G, seguindo levemente feridos, estavam enfrentando todos os restantes 4 Sentinels fortemente armados ao mesmo tempo. Embora eles não tivessem sofrido muito dano até agora, enquanto Ye Fang permanecesse vivo, os 4 Sentinels provavelmente, de vez em quando, se manteriam pulando para fora das covas da parede. Esses 2 grupos lutarão contra eles e é claro que terão um momento difícil. Além disso, entre as linhas de frente e a retaguarda, os membros feridos da rede, incluindo os sobreviventes do grupo C, estavam tentando recuperar seu HP, assim como eu estava. No entanto, as poções de recuperação neste jogo eram itens realmente frustrantes, tendo apenas o efeito cura ao longo do tempo. Em outras palavras, beber uma pote não recuperaria instantaneamente sua barra de HP, mas aumentaria gradualmente em pequenos incrementos. E também, depois de beber a poção, havia um período de CD indicado pelo ícone cooldown, exibido na parte inferior do campo de visão, o que tornava inútil beber uma próxima poção até que o efeito dessa desaparecesse. Somado a isso, as poções de qualidade inferior vendidas nas lojas de NPCs do primeiro andar, tinham um sabor terrivelmente triste. Deixando o gosto de lado, por conta do período de CD definido, a cicatrização de ferimentos graves levava mais tempo. Portanto, a teoria normalmente usada era que, quando alguém recebesse um dano digno de uma poção, eles trocariam com o parceiro e voltariam para a retaguarda, ou seja, em outras palavras, rotação pot, mas como um número de pessoas que receberam feridas inesperadamente graves haviam se multiplicado, tornou-se fácil para essa rotação se quebrar. Em andares mais altos, há um item que se pode recuperar instantaneamente a barra, cristal de relingo, que pode ser obtido, se você não se importar com o custo, mas seria demais eu pedir para se ter um desses nas minhas mãos agora. Portanto, a batalha contra o boss seria determinada por quanto tempo o grupo de ágil poderia aguentar diante os ferozes ataques de Fang. Tudo para que eu possa me recuperar. Enquanto isso, eu devo lhes dar uma chance de lutar, prevendo, identificando e alertando-os sobre as skills do boss. Com uma postura ajoelhada, concentrei todos os meus sentidos no boss Cobalt, gritando avisos como corte horizontal pela direita ou lá vem um para baixo a partir da esquerda, assim que ia os reconhecendo. O grupo de ágil seguiu minhas instruções. Em vez de apostar em um contra-ataque neutralizador, eles priorizaram a defesa com seus escudos e ou armas enormes. Já que eram jogadores com build tanque, eles tinham uma defesa alta e uma boa quantidade de HP, mas mesmo assim não era o suficiente para manter as Sword Skills do boss com 0 de dano. Suas barras de vida diminuíam pouco a pouco à medida que mais efeitos sonoros de Sword Skills fluíam. Entre esse grupo, havia uma única esgrimista que dançava levemente sua lâmina, essa era a Asuna. Sem virar as costas para o boss, ela nunca desperdiçava qualquer chance de perfurar seu corpo com o linear, sempre com o boss estando no período de delay, mesmo que não tivesse tempo suficiente para tal. E é claro que, depois de várias repetições de ataque, o valor do agro se concentraria em Asuna, mas os 6 tanques usavam skills apropriadas para prevenir isso, como o ovo, puxando e redirecionando o agro do alvo para si mesmos. Essa batalha perigosa, que poderia terminar em um instante, se um dos polos aqui falhar, na verdade conseguiu continuar por cerca de 5 minutos. Logo, o HP do chefe finalmente ficou abaixo de 30%, e a barra final ficou colorida de vermelho. Nesse instante, talvez baixando a guarda por um momento, um dos jogadores atuando como um tanque, tropeçou, e ao tropeçar, o jogador acabou parando diretamente atrás de Fang. Saia daí, rápido!
Eu gritei reflexivamente, mas já era um momento tarde demais. Como o boss sentiu que estava em estado cercado, ele deu um rugido excepcionalmente feroz. Com um empurrão, seu corpo grande se agachou, então todo o seu volume foi arremessado alto em um salto vertical. Enquanto seguia seu curso, seu corpo, juntamente com a Nodashi, se contorceu e girou durante o salto. Esse era o ataque omnidirecional Tsumujiguruma, o Oa. Soltando um uivo curto e esquecendo que meu próprio HP não tinha totalmente sido recuperado, pulei para frente ao longo da parede. Posicionando minha espada no ombro direito, meu pé esquerdo chutou o chão com força total. A aceleração que não deveria ter sido possível com a minha agilidade real, atacou minhas costas com uma sensação estranha. Meu corpo voou na diagonal para o céu como um tiro de uma arma. Sword Skill de arremesso de espada de uma mão, Sonic Leap. Seu alcance era menor que o da Skill Rage Speak, mas sua trajetória poderia ter como objetivo a direção ao céu. A espada na minha mão direita estava envolvida em um leve verde amarelo brilhante. Em seu caminho estava a katana de Yufang, que atingiu o ápice do seu salto, enquanto produzia um brilho carmesim profundo. Chegue a tempo nisso. Gritando isso, estiquei meu braço direito ao limite e balancei minha espada. A ponta da minha amada Unreal Blade Maíces desenhou um longo arco crescente, atingindo o lado esquerdo da cintura de Yufang antes dele usar sua Tsumujiguruma. Zashu. Um som cortante e forte soou em meus ouvidos. Os intensos efeitos de luz mostrando que foi um hit crítico piscou na frente de meus olhos. No momento seguinte, o enorme corpo do Lord Kobold foi mandado aos ares e depois colidiu com o chão, antes que o ciclone de seu ataque especial pudesse ser formado. Guru! Gritando, tentou se levantar, mas seus pés e braços tremeram. Era um status negativo que afetava monstros do tipo humanoide, o status derrubado. Mal consegui pousar com sucesso na queda, e me virei para encarar Yufang, enquanto forçava o ar em meus pulmões para gritar. Todo mundo, ao ataque. Cercuem-o. Ó. Os 6 homens da equipe de ágil gritaram como se estivessem liberando a raiva que havia se acumulado dentro deles, tudo por conta de eles só terem conseguido se concentrar na defesa até este momento. Ao redor do Lord Kobold caído, eles ativaram todas as suas Sword Skills de corte vertical simultaneamente. Machados, clavas e martelos envoltos em luzes de várias cores diferentes, choviam incessantemente em seu enorme corpo. Luzes brilhantes e barulhentas, esses efeitos sonoros explodiram e o medidor de HP de Yufang, que era mostrado no topo do nosso campo de visão, foi cortado pouco a pouco. Isso era uma aposta. Se todo o HP do Lord Kobold fosse reduzido a 0 antes que ele se levantasse, a vitória seria nossa. Mas se ele saísse do status derrubado antes, no mesmo instante, nós seríamos agraciados com as Skill Tsumujiguruma novamente, e desta vez, todos seriam cortados e derrubados. A minha Sword Skill, Sonic Leap, estava no meio do período de CD, então eu era incapaz de atacar enquanto estava no ar. O grupo de ágil, que havia se recuperado do atraso pós-movimento de suas skills, começaram os pré-movimentos para suas próximas Sword Skills. O Lord Kobold parou de tremer neste mesmo instante, e seu corpo começou a se levantar. Nós não vamos conseguir. Eu gritei isso com uma voz abafada, e então levantei minha voz para a Asuna, que havia se movido para o meu lado enquanto eu não estava prestando atenção. Asuna, uma última linear. Vamos. Entendido. Como sua resposta foi tão otimista, eu inconscientemente levantei um lado das minhas bochechas em um sorriso. As armas de 6 pessoas se moveram simultaneamente, engolindo o corpo enorme do boss em um redemoinho de efeitos de luz. Porém, antes das luzes desaparecerem, o boss rugiu e se levantou. Seu medidor de HP foi deixado apenas com 3%, com um vermelho brilhoso. Ágil e os outros ainda estavam presos com o delay das Sword Skills, então estavam incapazes de se moverem. Em contraste, Yifang, que estava atacando enquanto estava no status derrubado, não foi atordoado e tampouco derrubado, e então, ele se moveu e saltou. Vamos! Assim que eu gritei, eu fui expulso do chão ao mesmo tempo de Asuna.
Através das lacunas do grupo de ágil, Asuna impulsionou a sua última linear no flanco esquerdo no boss. Um pouco atrás dela, minha espada, revestida com uma luz azul, mandou um golpe do ombro direito do rei Kobold até o seu estômago. Agora, seu medidor de HP apenas permanecia com um pequeno pixel em vermelho. Com o demi-humano parecendo sorrir, também tomei e retornei um sorriso feroz em troca, tudo enquanto eu reajustava meu pulso. Eu subi minha espada com um rugido de despedaçar a alma. A lâmina, com seu fio já desperdiçado após uma dura batalha, rasgou o ombro esquerdo de Yifang, terminando de desenhar um V. Sword Skill de 2 hits da categoria de espada de uma mão, Vertical Arc. A estrutura gigante do Rei Kobold, de repente, perdeu sua força e cambaleou para trás. Seu rosto de lobo olhou para o teto, enquanto dava um uivo fino e alto. Sobre seu corpo, várias rachaduras apareceram de forma barulhenta. Como um estralado. As duas mãos ficaram frouxas e sua Nodashi caiu no chão. Yifang the Kobold Lord, o boss do primeiro andar de Aincrad, quebrou e se espalhou em milhões de fragmentos por completo. Quando me inclinei para trás sob a pressão intangível, uma mensagem roxa do sistema "Você deu last ataque" piscou silenciosamente no meu campo de visão.